nós vamos repartir aqui o nosso tempo, porque eu ia colocar uma questão muito específica que tem que ver com as célebres contrapartidas. E coloco aqui porque o Governo anunciou, quando iniciou funções, anunciou que a matéria das contrapartidas ficaria sob tutela do Ministério da Economia. Era algo que era tratado normalmente ao nível da Defesa Nacional, na medida em que a esmagadora maioria das contrapartidas, se não a totalidade, tinham que ver precisamente com a aquisição de equipamentos no âmbito da Lei de Programação Militar. Mas como foi anunciado que, aliás, o Ministério da Defesa anunciou que isso acabaria, daqui para a frente não haveria mais contrapartidas e a tutela desta área passaria para o Ministério da Economia, presumo eu que a Comissão Permanente de Contrapartidas esteja a funcionar sob tutela do Ministério da Economia. Se não está, enfim, então é porque o Governo anunciou uma coisa que não cumpriu, mas interessaria esclarecer exatamente quem é que tutela a Comissão Permanente de Contrapartidas neste momento, para que possamos, de facto, obter da parte do Governo respostas que se impõem. Porque, como se sabe, nós estamos a falar de contratos que foram assinados com o Estado português no valor de milhares de milhões de euros. Milhares de milhões de euros. E foram contratos assinados. E não foi pelo anterior Governo. Foi o anterior Governo, PSD-CDS, tendo como Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Paulo Portas, e tendo como Presidente da Comissão de Contrapartidas, o Dr. Pedro Brandão Rodrigues, que também creio que dirá algo ao CDS. Bom, o que acontece é que esse processo tem-se arrastado e Portugal não tem visto praticamente nada. O cumprimento das contrapartidas tem sido extraordinariamente exíguo. Bom, relativamente aos submarinos, a partir do momento em que houve processos de crime por corrupção e já houve condenações na Alemanha, houve uma ruptura com a empresa alemã e, portanto, não houve mais contrapartidas, ou seja, eles usaram esse argumento para dizer que não haveria mais contrapartidas. Bom, mas há um caso que eu creio que exigiria um esclarecimento também cabal, que tem que ver com o programa de contrapartidas pela construção das viaturas blindadas de rodas que estão a ser fabricados por uma empresa portuguesa no Barreiro, a Espandur. O que acontece é que o contrato de contrapartidas assinado em 2005 pelo engenheiro Pedro Brandão Rodrigues e homologado pelo Ministro da Defesa, Dr. Paulo Portas, é um contrato de contrapartidas que prevê contrapartidas no valor de 516 milhões de euros. 516 milhões de euros. Que passaria por habilitar, para além, evidentemente, das Pandur serem fabricadas numa empresa portuguesa, a Fábrica Equipa, haveria uma transferência de tecnologia para que essa empresa pudesse construir viaturas blindadas de rodas para países que estavam interessados em adquiri-las, designadamente o Brasil e Angola. Bom, acontece o seguinte, acontece que destes 516 milhões de euros de contrapartidas terão sido cumpridos à volta de 30 milhões. Ou seja, o grau de cumprimento não ultrapassa os 6%. E isso significa, para além da empresa que se comprometeu com as contrapartidas, que é a General Dynamics, estar em dívida para com a empresa, mesmo relativamente ao pagamento daquilo que a empresa já construiu, há uma dívida para com a empresa que põe em causa até a sua própria sobrevivência, mesmo relativamente àquilo que foi fabricado, não houve qualquer transferência de tecnologia, o que significa que, não, pura e simplesmente, a empresa alemã, que foi entretanto adquirida por uma norte-americana, não está a cumprir para com o Estado português aquilo a que se comprometeu, o que significa que todas as expectativas criadas e todo o investimento que foi feito em Portugal corre o risco de se perder logo que acaba a construção das Pandur que estão lá a ser construídas no Barreiro. E eu gostaria de saber que acompanhamento é que o Governo faz desta matéria e o que é que está a ser feito para que os contratos que foram assinados com o Estado português no valor de muitos milhões de euros sejam minimamente cumpridos. Gostaríamos de saber, porque o país está a perder dinheiro, está a perder tecnologia, está a perder capacidade produtiva com esta incúria de sucessivos governos relativamente à questão das contrapartidas.